irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler um texto que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3, para uma meditação rápida nesta noite. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pode sentar. Eu quero falar nesta noite sobre o tempo de Deus. Deus não trabalha sem propósito. Tudo que existe um propósito. Tudo tem propósito. O Salomão disse que há propósito de Deus debaixo do céu, ao criar todas as coisas. Nós temos na Bíblia 7 dispensações, 8 alianças, 7 dispensações, que Deus fez no decorrer de toda a história. A palavra dispensação aparece somente no Novo Testamento, em 4 partes do Novo Testamento. E ela é uma palavra de origem grega, que quer dizer koinomia, da onde surgiu mais tarde a nossa palavra economia. E essa palavra quer dizer a boa ordem na administração da casa. Referindo-se a Deus, quer dizer que Deus sabe pôr em ordem todas as coisas dentro do universo criado. A primeira dispensação, ela se chama dispensação da inocência. E diz respeito ao fato de quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden. Essa dispensação não tem uma data, não soubemos quanto tempo Adão viveu desfrutando e usufruindo da plena comunhão com Deus. Mas a Bíblia vai dizer para nós, e nós entendemos pelo capítulo de número 3, versículo de número 8 do livro de Gênesis, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Eu entendo que Deus tinha um compromisso com Adão, porque o compromisso de Deus é comigo e com você. O propósito de Deus está voltado diretamente para o ser humano. A atenção de Deus é o homem, somos eu e você. Você é a parte mais importante que existe vivendo debaixo do céu. E eu vou dizer para você por quê. Porque no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, o verso de número 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu olho para o verso 26 e vejo Deus dizer: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. O Deus que abençoa está aqui esta noite, e Ele tem um propósito, e o propósito de Deus ainda não mudou, é ajudar o homem. Nesta dispensação, Adão vivia em harmonia, em comunhão plena com Deus. O verso de número 8 vai dizer: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar dizendo que Deus plantou algo. Apenas aqui no jardim, aonde Deus realiza para Adão um lar, uma casa. Se você olhar para o capítulo 1, o verso 10 e 11, aonde Deus ordenou a criação, e disse Deus: produza a terra árvore frutífera segundo a sua espécie. Mas quando Deus estava relacionado com o homem, Ele não mandou a terra produzir uma árvore. Diz que Deus
plantou. Deus estava presente. Deus está aqui esta noite. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. Olha o carinho de Deus, entenda o carinho de Deus, entenda o amor de Deus esta noite. Entenda que tudo a propósito, e o propósito deste culto esta noite é Deus falar com você, é Deus falar comigo, é Deus dizer: meu filho, eu estou aqui, eu sou o mesmo Deus do passado, eu sou o Deus que levantei um monte de pó da terra e formei uma criatura e dei sobre ela o meu espírito e mantive a minha promessa até o dia de hoje. Como eu disse, nessa dispensação, ela vai até o capítulo 3, aonde inicia-se uma outra dispensação chamada a dispensação da consciência. Nós vimos que nesta dispensação chamada da consciência, ela durou aproximadamente 1656 anos, mas Deus não mudou o foco, Deus não mudou o propósito agora continuava sendo homem, como hoje continua sendo eu e você. Deus não veio aqui como um espectador. Deus não quer saber se você tem dinheiro no banco, tem carro bom, carro novo ou não tem carro. Deus quer saber que você tem uma alma e Ele é que pode salvar esta alma. Tudo tem o seu tempo determinado. E a propósito de Deus em todas as coisas debaixo do céu. Esta dispensação, como eu disse, durou 1656 anos. E os homens alargaram a porta do mundanismo e largaram as rédeas da incredulidade, a ponto de Deus se enfadar daquela sociedade. E ela durou até o dilúvio, o início do dilúvio, onde a Bíblia vai registrar para nós mais ou menos um texto dizendo assim: e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então diz que arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a face da terra, e doeu-lhe o coração, e disse Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Lá no verso 11 do capítulo 6 diz a Bíblia: a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O homem sem Deus não sabe praticar o bem, mas o homem com Deus aprende com Cristo que fazer o bem é um dever. Diz que Deus não suportou mais, mas o versículo 8 vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Este Deus anda em busca de homens para que a sua graça repouse, para que a sua graça chegue, porque aonde a graça de Deus há favor imerecido. Quantos experimentaram o favor de Deus aqui? Então o fim daquela dispensação foi o dilúvio. E Deus destruiu uma geração inteira por causa do pecado. O homem recusou-se a ouvir Deus. O homem abandonou a mensagem da cruz, abandonou a promessa das promessas bíblicas que Deus havia feito. Então Deus não teve uma outra opção a não ser uma geração inteirinha. Então depois do dilúvio inicia-se uma outra dispensação, chamada dispensação do governo humano. Depois do dilúvio, e vai até a chamada de Abraão. Essa dispensação durou 427 anos. E nós vimos que nessa dispensação não foi diferente. O homem continuou com o coração duro. E no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de Gênesis diz a Bíblia que apareceu um certo Nirode, filho de Cusi, neto de Cão, filho de Noé. E esse homem tornou-se poderoso na terra e levantou um grande império e queria chegar no céu sem a ajuda de Deus. Espere. Deixa eu dizer para você que para chegar no céu o caminho é só um, e o caminho é Jesus. Os meios humanos jamais levarão o homem para o céu. A bondade do homem jamais alcançaria a redenção da sua alma. E a Bíblia diz que Deus desceu para contemplar aquela obra. Era uma grande torre.
E os homens queriam chegar no céu através daquela torre. Então Deus desceu, confundiu eles e os espalhou sobre a terra. E findou-se aquela dispensação. Inicia-se uma outra dispensação com a chamada de Abraão, chamada dispensação patriarcal. Ela durou 430 anos. E Deus chama um homem de Ur dos Caldeus para vir fazer uma promessa para ele. Porque o negócio de Deus é o homem. Vocês são o projeto de Deus. Deus ama cada ser humano que vive nesta terra. Agora Deus chama Abraão, ou seja, aqui no capítulo 12, ele não era Abraão, mas Abrão. Depois ele recebe o nome de Abraão, no capítulo 17. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e tu vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o que Deus disse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, na tua semente, vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Você que quando Deus criou o homem, Deus disse: Deus os abençoou. O que mais Deus sabe fazer é abençoar. E abençoarei todas as famílias da terra. Essa dispensação durou 430 anos. Depois Deus refaz a promessa para Isaque, filho de Abraão, no capítulo 26 e 3. Disse para ele: pelegrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. E darei esta terra para ti, cumprindo o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Esse homem e a sua esposa tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus abençoa Jacó, e Jacó foge para Padã Arã por causa do seu irmão. E no caminho em Betel, quando ele estava deitado, Deus aparece para ele em sonho, no capítulo 28 e 13 diz: e o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que tu está deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, estender-se ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul. Em ti, na tua semente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó parte para Padã Arã, ficou 20 anos. Lá ele casa com Raquel e Lia. Ele tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Volta depois de 20 anos com uma nação sendo formada. Esta nação vai para o Egito, fica 430 anos no Egito. Deus visita o povo do Egito, tira eles na liderança de Moisés. Começa uma nova dispensação, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei. Ela durou 1430 anos. Deus leva ele para o Monte Sinai e faz um pacto, uma aliança com eles. Capítulo 19. Versos 6 e 7 do livro de Êxodo, Deus disse: agora pois, se com diligências ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás para os filhos de Israel. 1430 anos durou esta dispensação. E Deus não desistiu do homem. Eles foram rebeldes, maldizentes, ingratos, perversos, idólatra. E Deus levantou profeta. Por exemplo, Isaías, no capítulo 1, versículo 2, Deus falando a respeito dele, disse: o boi conhece o seu possuidor, a jumenta a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem entendimento, o meu povo não me conhece. Jeremias diz, clamando por Deus, no capítulo 2, versículo 13: o meu povo me fez 2 maldades, a mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água.
Isaías conclama no capítulo 30, verso 1, a respeito desta nação, que gozou dos privilégios de Deus, mas que desprezou a Deus e a sua palavra. Deus disse: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram de uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado após pecado. Lamentação de Jeremias, o profeta diz, no 4:6, maior é a maldade do meu povo do que o pecado de Sodoma. Olha a ingratidão, olha a incredulidade desta nação privilegiada, que tinha Deus como o Senhor, que tinha privilégios. De que maneira você está servindo a Deus? De que maneira nós estamos honrando a Deus dentro desta dispensação que eu já vou falar já? Essa durou 430 anos e Deus suportou, de forma triste e lamentando através dos profetas. Amós, por exemplo, disse no capítulo 5, 21, aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Deus disse, não me dão mais nenhum prazer. No capítulo 6 e 4 do livro de Osés, Deus disse, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. No capítulo 4 e 1, Deus disse, ai, ouvi a palavra de Deus, vós filhos de Israel, porque Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalece o mentir, o jurar, o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. E Deus diz, por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá. Mas Deus não desiste do homem. Deus é persistente, paciente, longânimo e misericordioso também. Então surgiram profetas como Isaías, que no capítulo 9:6 você conhece, onde ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. No capítulo 7:14, o mesmo Isaías diz, porque o mesmo Deus vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus no meio do povo. Quantos acreditam que Deus está no meio do seu povo? Ele está aqui porque Ele é fiel. Ele está aqui porque Ele ama. Talvez se Ele fosse olhar para a dureza do nosso coração, Ele não estaria mais aqui, pastores. E para a nossa ingratidão também, pastor, talvez Ele já teria abandonado. Mas a Bíblia diz que Ele jurou por Ele mesmo. Ele jurou por Ele mesmo. O profeta Miqueias chegou a predizer que o Messias nasceria em Belém, no capítulo 5, verso 2. E agora Deus se mantém em silêncio até o profeta Malaquias, que foi o último profeta que profetizou. 400 anos de silêncio completo e o povo numa expectativa tremenda, porque nenhum profeta em 400 anos levantou a sua voz profética. E de repente, aparece um cidadão, fora da moda, João Batista. Não foi para Jerusalém, mas foi para o deserto. E ele apareceu no capítulo 3 de Mateus, dizendo, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Mais tarde, quando os os pastores estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos, numa noite linda, estrelada, um coral de anjo começou a louvar e enaltecer a Deus, e aqueles homens ficaram espantados e aflitos, e um ser daquele veio para ele e disse, não temais, porque eu vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, que é Cristo o Senhor. O Deus fiel que não mente, o Deus fiel que tem propósito, o Deus fiel que cumpre promessa, está aqui esta noite. E você é o alvo desta graça, eu sou o alvo desta graça. Como disse, repito, Deus não veio aqui ver se você veio bem vestido, a traje, ver se você veio combinando. Deus não tem interesse por essas coisas. Deus quer saber se a tua alma tem sede, se a tua alma tem fome, e se o teu coração é contrito esta noite, e se você está disposto a se ajoelhar e confessar
declarar, mesmo não tendo necessidade, que Ele é por Deus feito Senhor. Agora inicia-se uma nova dispensação. A penúltima dispensação no calendário eterno. A dispensação da graça. Ela já vai fazer mais de 2000 anos que está em validade. Então a Bíblia vai dizer no capítulo de número 4, deixa eu voltar para o capítulo de número 3, versículo 15 ao 17. Jesus aparece no Jordão. E quando Jesus aparece no Jordão, João olha para ele e diz para as pessoas que estavam ali: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra nas águas, é batizado por João e de repente as pessoas escutam um grito no céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. E as pessoas vejam o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vir sobre a presença de Jesus, e Jesus sai das águas. Então Mateus registra no capítulo 4, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele passa no teste, porque quem é dirigido pelo Espírito Santo sempre passa no teste. Quem dá direção para o Espírito Santo dominar a vida sempre consegue vencer a tentação. Ele é tentado, como Jesus foi tentado. E diz o verso 2 e 3, chegando-se o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. E lá no versículo 8 do capítulo 4, Satanás faz uma oferta irresistível para Jesus. E diz: tudo isto eu vou te dar. Diz que ele mostrou em uma forma espiritual, porque não existe nenhum monte na terra em que o homem conseguiria ver a plenitude. Então ele leva Jesus numa êxtase de poder e diz: e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, as vaidades, as riquezas, o poder, o domínio humano, e disse para Jesus: tudo isso eu vou te dar, se somente tu me adorares. Jesus não perdeu tempo e disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então a Bíblia diz que Satanás o abandonou e vieram os anjos e o serviram. Agora Jesus entra no seu ministério e começa a pregar. O verso 17 do capítulo 4 diz: e começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O verso 22 ele começa a dizer: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo, e a sua fama correu e chegou até Naissara. Quantos já ouviram falar da fama de Jesus? E agora Jesus começa então o seu ministério terreno, aproveitando o tempo, porque sabia que o seu tempo era curto. O ministério de Jesus durou só 3 anos, mas em 3 anos ele conseguiu revolucionar o mundo. Então ele começou a dizer para as pessoas, ele foi numa grande festa a convite, certamente, na festa dos judeus. E a minha Bíblia diz que no último dia, por ser o último dia, quem sabe o dia que tinha mais aglomeração de pessoas, diz a minha Bíblia que Jesus foi num lugar bem alto e deu um grito. E clamou Jesus e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu interior.
Jesus não parou mais de ensinar e de pregar. Para aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der terá sede, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fala nele uma fonte que salta para a vida eterna. Em uma outra parte ele disse para as pessoas: eu sou o pão da vida. Em uma outra parte ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Em um outro texto ele disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Aleluia! Eu sinto que Ele está presente aqui, e Ele tem um propósito esta noite, e o propósito dele ainda é o mesmo: salvar você. Em uma outra parte ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Em uma outra parte ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em um outro texto ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Quantos querem viver? Quantos querem viver? Quantos querem viver? Então você precisa de Jesus, porque em outra parte ele diz: e não quereis vir a mim para ter vida. Em um outro texto ele disse: Pai, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Quantos são de Jesus aqui? Quantos são de Jesus aqui? Quantos são de Jesus aqui? Você tem a proteção de Deus, você tem a proteção de Deus, você tem a proteção de Deus. Não perca a proteção de Deus, não perca a proteção de Deus. Ele disse: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. O mundo está sem Deus, o mundo está sem Jesus. Por isso amanhã você vai ver morte, é tráfico, é prostituição, é idolatria, é suicídio, é homicídio. Sabe por quê? Porque não tem um Deus intercedendo, porque não tem um Deus protegendo. Mas na tua casa haverá bênção, haverá proteção, haverá graça. Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Em uma outra parte ele disse: eu sou a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em uma outra parte ele disse: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Quantos caminham na luz de Jesus aqui? Quantos caminham na luz? A luz, a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Em uma outra parte ele disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. Em um outro texto ele diz: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu vou lançar fora. Se você chegar para Jesus esta noite, Ele não vai lançar você fora. Ainda que você venha com defeito, ainda que você venha com fraqueza, mas Ele recebe você, Ele recebe você, Ele recebe você, porque o propósito dEle aqui é receber você, é perdoar você, é santificar você, é tornar você membro do céu. Fique de pé. Tudo tem o seu tempo determinado. E o propósito desta noite é salvar. Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus vem trabalhando desde o jardim do Éden, quando formou o homem do pó da terra. Até agora Deus continua trabalhando. E o trabalho de Deus é justamente esse. Se você ver o verso 23 e 24 de João, e o 15 e 22, você vai entender. Ele disse: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Aí ele disse no verso 24: por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou. E lá no capítulo 15 e 22 ele disse: se eu não viera e não lhes houvera falado, vocês não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Porque Ele já veio, já falou, já morreu, já ressuscitou,
e prometeu voltar. Pastor Gilson, o senhor ora por nós? Vamos orar. Ouvimos a poderosa palavra do nosso Deus. E eu creio que a mesma tem encontrado guarida em muitos corações aqui nesta noite. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus, que é vida, vida com abundância, e que muda corações, transforma, e milagres espirituais acontecem. Deus é maravilhoso, e Ele sempre está em busca do homem, que é a coroa da sua criação. Eu ministrava hoje pela manhã no casamento muito lindo, no ar livre. Eu pude focar esta ação de Deus, quando Deus cria o homem, coloca no Éden, deu as responsabilidades administrativas a Adão, mas logo Deus disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Imediatamente Deus cria a mulher e entrega para Adão, e Adão não fica só. Olha o que Deus faz, olha a preocupação de Deus. O que nós ouvimos aqui esta noite, Ele sempre está em busca do homem, da mulher, para trazer os benefícios, para abençoar, para fazer coisas importantes na vida do ser humano, para que o ser humano tenha conforto espiritual, conforto físico, conforto material, em todas as áreas, seja o ser humano confortado por Deus. E também disse Jesus, que se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que fique convosco. Olha a preocupação de Deus. Deus sempre preocupado com o homem e com a mulher. O meu sogro sempre dizia nas suas pregações, que o homem vai para o inferno de teimoso, de endurecido, de rebelde, de obstinado, porque Deus sempre está em busca do ser humano, para abençoar, para perdoar, falar com a pessoa, para orientar aquela vida, para seguir o caminho reto e ser abençoado. Vamos orar nesta noite, culto da família. Já ouvimos a palavra de Deus. Se tiver alguém que sente que precisa melhorar na presença de Deus, nós queremos orar por sua vida, queremos orar por você e convidamos você a vir à frente do altar. Nós vamos orar com imposição de mão, pedindo a bênção do céu, de Deus, para a sua vida, e nós cremos que o poderoso Deus, que ama o homem, que é a coroa da sua criação, Ele pode tocar esta noite, estender as mãos, resolver problemas, livrar você das angústias, das aflições e dar inúmeras vitórias, aquela que você tanto precisa, talvez dias ou meses. A aflição, a opressão, a tristeza tem rodeado a sua vida, mas Deus esta noite Ele pode tocar. Ele está em busca, Ele está à procura. O próprio Jesus disse que está à porta e bate. Olha o que a Bíblia diz: estou à porta e bate, estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Isto é, vai haver um banquete na vida do crente, um banquete espiritual com Jesus, mas Ele está batendo. Precisa esta porta abrir para que o Senhor entre e realize coisas grandes e profundas na vida do seu povo. Oremos a Deus. Amado Pai, no nome glorioso de Jesus,
Oramos neste momento, Senhor, após ouvir a Tua palavra que aqui foi ministrada, pregada, esta que tem encontrado guarida aos corações aqui presente. Senhor, continua abençoando o Teu povo, as famílias, as vidas, dando livramento do céu, abençoando o Teu povo, Senhor. Tu conheces as necessidades, opera o milagre, traz conforto, traz alegria, liberdade, libertação completa. Entra com providência, Senhor, resolvendo problemas, operando milagres. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos, à luz da Tua palavra, que as Tuas mãos estão estendidas para abençoar quem quer que seja. Todo aquele que em Ti crê, Senhor, receberá o benefício. A Tua palavra diz para pedir que Tu nos dará. Ó Deus, oramos neste momento e temos confiança, crendo na Tua palavra, conforme disse Paulo, que Tu é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Opera neste momento, dá vitória aos Teus filhos, é o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.